A paz do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal, nosso estudo da Palavra de Deus. Estamos de volta aqui com estudos, lições bíblicas, CPAD, estudando a segunda lição deste segundo trimestre de 2026. Domingo passado, na primeira lição, estudamos uma lição por nome Abraão, seu chamado e sua jornada de fé. Hoje nós estamos estudando a segunda lição, que tem por título A Fé de Abrão nas Promessas de Deus. Eu quero orar por você neste momento, para darmos início ao nosso estudo. Querido e eterno Deus e Pai Celestial, Senhor bendito, que cada um dos teus filhos, alunos, professores, que estão neste momento, ó Deus, se preparando para levar o ensino, Senhor Deus, na escola bíblica dominical, e também os alunos, alcança todos pelo teu Espírito Santo, abençoando em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, já quero agradecer a você que está conosco hoje aqui, já pedindo a você que é inscrito em nosso canal, quero agradecer a você que já é inscrito, pedir que você dê aquele joinha, que é muito importante para o nosso canal. Nós preparamos aqui esse estudo, trazemos até você, e a única coisa que pedimos para você é isso: se inscrever, deixar um joinha. É um estudo gratuito, você não está pagando nada por ele, mas muito nos ajuda o nosso canal a crescer. Amém? Ativa o sininho para que você seja notificado das nossas novas aulas, nossos novos estudos bíblicos, e pode compartilhar também nos seus grupos, WhatsApp, Facebook e outros, para que outros venham tomar conhecimento desse estudo do ensinamento da Palavra de Deus. Sem mais delongas, irmãos, estamos estudando sobre o patriarca Abraão. Ainda nesse estudo, ele era chamado de Abrão, e depois, mais para frente, nós vamos estudar sobre a mudança do seu nome, vamos ver todos esses detalhes. Mas estamos agora vendo sobre a fé de Abrão nas promessas de Deus, porque é uma coisa que é difícil, é permanecer firme nas promessas, né? O texto áudio do nosso estudo, irmão, diz assim: E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor, que lhe apareceu. Está em Gênesis capítulo 12, versículo de número 7. A verdade prática diz assim: quando Deus faz uma promessa incondicional, Ele a cumpre plenamente. E a leitura bíblica em classe, irmãos, está em Gênesis no capítulo 13. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, né? Para você que porventura ainda não é evangélico, mas está conosco aqui, primeiro livro da Bíblia, no capítulo 13, versículos 7 até o versículo 18. Você pode conferir em sua Bíblia. Nós temos aqui 3 tópicos, e cada tópico com 3 subtópicos, e nós queremos já começar aqui estudando a nossa aula de hoje. O objetivo da lição é apresentar o retorno de Abrão do Egito para Canaã. O segundo
objetivo é enfatizar as consequências das nossas escolhas. E 3, mostrar os altares erguidos por Abrão a Deus. Vamos lá. A jornada de Abraão ou de Abrão, ela não é apenas geográfica, né? Ele teve essa jornada, essa caminhada. Na lição passada nós podemos observar aqui que ele fez uma jornada, caminhada, um total de em torno de 2.600 quilômetros, né? 2.500 quilômetros num total. Porque quando nós medimos, né, por exemplo, a distância do Marco Zero do Recife ao Marco Zero de São Paulo, é linha reta. Mas se você for pontuar o caminho que se tem que trilhar, se torna mais distante, mais demorado. E Abrão não saiu em linha reta, né? Por isso que não se tem uma distância ou um tempo exato. Então, geograficamente, né, a jornada de Abrão não é apenas geográfica, ela é também espiritual. Vemos aqui que depois de descer do Egito, né, lá no capítulo 12 de Gênesis, Abrão retorna a Canaã, revelando um princípio profundo. Ou seja, né, Deus permite desvios, mas sempre chama seus servos de volta ao propósito. Ou seja, ele estava em um lugar e quando vieram as dificuldades, ele foi para o Egito sem a permissão de Deus. Deus não havia mandado ele seguir para o Egito. Não, foi coisa dele. E não estava nos planos ou propósito de Deus. Ele fez assim e teve que voltar para o lugar onde estava, né? Então, a fé de Abrão não estava na ausência de erros. Ele era humano, podia errar, podia falhar, mas na sua capacidade de voltar para Deus e confiar nas promessas, mesmo após falhas. Então, o livro de Provérbios 24 e 16 está escrito que assim, porque 7 vezes cairá o justo e se levantará. Então, Abrão, né, ele teve esse desvio. Deus permitiu esse desvio. Mas Deus sempre chama seus servos de volta ao propósito. Deus tem um propósito na vida de cada um. Então estamos estudando sobre a fé de Abraão nas promessas de Deus. No primeiro tópico, irmãos, vamos aqui para o primeiro tópico, que diz assim, vamos lá? Abrão volta do Egito para Canaã. Né? Ele estava em Canaã, como já falamos aqui, e ele foi para o Egito e teve que voltar. Aí eu te faço uma pergunta. Será que uma escolha errada pode comprometer as promessas de Deus para a nossa vida? Queria que você pontuasse essa pergunta que eu lhe fiz. Leve essa pergunta para a sua classe, para os seus alunos. Pergunte para ele assim, antes de você iniciar a aula. Será que uma escolha errada pode comprometer as promessas de Deus para a nossa vida? É uma pergunta para refletir, né? Foi uma escolha errada e nós vamos estudar sobre isso aí. Então, o primeiro tópico e o primeiro subtópico diz assim: contenda
entre os pastores. Gênesis capítulo 13, versículo 7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Né? Porque assim, irmão, a prosperidade trouxe conflito. Eles foram ao Egito, irmão, e voltaram bem de vida. Eles não só foram lá um bate e volta, eles passaram um tempo lá. E depois do seu retorno começou a haver conflitos, né? Nem toda bênção vem sem desafios. E o crescimento sem maturidade gera divisão. Então, a gente cresce e não tem maturidade, termina rompendo, né? Termina havendo uma quebra, uma divisão por causa da imaturidade. Tiago, no capítulo 4, versículo 1, diz assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? É uma pergunta. Aí ele responde, né? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites? Então, as guerras e conflitos entre nós, ou entre vós, né, como diz o versículo, vem dos deleites. Não é isso? Porque a carne reage, irmão, com disputa, mas o espírito busca a paz. Segundo subtópico, Abrão e Ló se separam depois desse conflito, né? Lá em Gênesis capítulo 13, versículo 8 e 9, Abrão, né, vem e fala para Ló. Diz assim: e disse Abrão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, aparta-te, peço-te de mim. Você vai encontrar isso lá nesses dois versículos. Porque, irmão, Abrão abre mão do direito. Abrão é quem tinha o direito. Ló apenas estava acompanhando. Certo? Mas Abrão abriu a mão do direito e disse: aparta-te. Você, até para que ele escolhesse, né? Primeiro, ele prefere paz do que a posição, né? Inclusive, escolher a paz e não a posição, isso nos remete àquela parábola dos primeiros assentos, né? Que é bom que a gente não se assente nas primeiras cadeiras, procure sempre sentar nas cadeiras por último, para ser convidado a vir à frente, do que sentar nas primeiras e ser convidado a se retirar, né? Então, a posição para ele não era muita coisa, ele está querendo a paz, né? Isso aí revela uma fé madura. A fé que ele tinha em Deus era madura, estava firme, estava segura, estava sustentada no Senhor. E isso aí nos leva lá para Romanos capítulo 12, versículo 18, né? Que diz assim: se for possível, ó irmão, tem uma condição aqui, ó. Se for possível, quando estiver entre vós, tende paz com todos os homens. É uma condição. A Bíblia nem está dizendo que é para ter nesse versículo. Se for possível, tenha paz entre os irmãos, né? Porque num princípio espiritual, irmão, quem confia em Deus não precisa de disputar espaço. Por quê? Porque no tempo oportuno as bênçãos te alcançarão. Amém? Terceiro subtópico diz assim, irmãos. Gênesis capítulo 13, versículo 10 ao 11, ou melhor dizendo, antes de nós lermos esse versículo, o terceiro subtópico fala as escolhas de cada um. Né? Ele voltou do Egito, houve contenda entre os pastores do gado de Abrão
e os pastores do gado de Ló. Então, Abrão chamou seu sobrinho e disse para ele: olha, aparta-te, pega o teu povo e vai para algum lugar. Não é bom que ficamos juntos. Aí nesse subtópico vem as escolhas de cada um. Aí Gênesis capítulo 13, versículo 10 e 11. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão. E até o final do versículo 11 você vai encontrar aqui: e escolheu Ló para si toda a campina do Jordão. Observe que a escolha de Ló foi pelo que os olhos viam. Seus olhos olharam e ele escolheu o melhor, o aparente, não o verdadeiro, o aparente. Se ele mandou eu escolher, eu vou escolher o melhor. Depois ele se vira com o restante. Então, Ló escolhe pelo que vê. É diferente. Abrão escolhe pela fé. Então, olha a diferença da escolha pelo que vê e a escolha pela fé. Um decide pela aparência, o outro decide pela promessa. Ló, pelo que aparentava a ele, era boa, parece ser boa, ele escolheu. Mas Abrão estava escolhendo pela fé, pela promessa que ele havia recebido. Porque lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, e o versículo número 7, diz assim: porque andamos por fé e não por vista. Então, irmãos, a aula de hoje está mostrando a gente fazer uso da fé, não por vista, a confiança no Senhor. Tudo bem até aqui? Vamos entrar agora no segundo tópico. Quero lembrar você mais uma vez que está chegando agora. Não é inscrito, inscreva-se em nosso canal. Você que já é inscrito, deixa aquele joinha, que é muito importante para nós. Nosso esforço aqui para trazer essa aula gratuita para você. Pedimos apenas que você faça isso. Se inscreve, aí tem aquele joinha, um dedo assim, Tem um para cima e outro para baixo. Esquece esse. Dá um toquezinho nesse aqui, você estará ajudando o nosso canal. Amém? Vamos lá. Segundo tópico, as consequências da escolha. Nós precisamos tomar muito cuidado na nossa escolha, para que nós não venhamos bater com a cabeça na parede, Aí eu te faço uma pergunta: você está escolhendo pelo que parece bom ou pelo que Deus falou? Uma outra pergunta, Quero que você anote isso aí, leve isso aí para sua classe. Também, você está escolhendo pelo que parece bom ou pelo que Deus falou? É o que estamos observando aqui. Para Ló, parecia bom. Mas Abrão estava vivendo pelo que Deus havia falado. 2.1, ou seja, primeiro subtópico do segundo tópico. Resultados da escolha de Abrão. Resultado da escolha de Abrão. Gênesis no capítulo 13, versículo 14 e 15, assim: levanta agora os teus olhos, olha lá, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti. Está escrito. Então a escolha dele, pela fé, o resultado da escolha dele. Ló, você escolhe, escolheu, pronto, o resto é meu. Então o Senhor vem e fala para ele: agora levanta teus olhos e vê. Toda essa terra que vês, te hei de dar a ti. Depois que Ló
escolheu as campinas do Jordão, as partes bonitas, segundo a sua vista, né? Aí agora vem o Senhor e diz para Abraão, levanta agora os teus olhos, porque toda essa terra que vês te hei de dar a ti. Então, irmãos, depois que Ló sai, Deus fala com ele. Depois. Porque quando o Senhor mandou Abraão sair da terra e da sua parentela, ainda estava ali o sobrinho, e Deus tinha um negócio particular com Abraão. Ninguém está mandando ninguém se apartar de parente. Mas é um exemplo aqui que aconteceu particularmente com Abraão, né? Separação às vezes são necessárias para crescimento espiritual, mas depende se separar de quê? De quem, né? Porque, irmão, às vezes o irmão mau, né, de coração, aquela pessoa que não é bom, irmão, tudo que vai fazer o irmão tem que estar junto, leva junto, e às vezes tem um atrapalho. É nesse ponto aí que observa-se que Ló era um peso espiritual, né? Então, aos Hebreus no capítulo 11, versículo 8, pela fé Abrão saiu não sabendo para onde ia, né? Mas Deus preparou tudo, e quando aconteceu esta separação, né, Ló foi para um lado e Abrão ficou com Deus, o Senhor começou a guiá-lo novamente para que ele pudesse realmente tomar posse, né? E a obediência libera novas revelações. Então, muitas vezes Deus parou de falar porque a pessoa fugiu um pouco do projeto, do plano, né, do propósito de Deus. Mas se voltarmos para a vontade de Deus, Ele novamente se revelará a nós. Segundo subtópico do segundo tópico, né, o resultado da escolha de Ló. Preste bem atenção. Como vimos, Abraão falou para ele, olha, escolhe. Ele escolheu as campinas do Jordão, coisa linda, tudo mais. Então vem as consequências. Foi escolha, certo? Gênesis capítulo 13, versículo 12 e 13, diz assim, Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma. Veja bem, é o que está escrito, né, no livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 12 e 13. Olha a escolha de Ló. Cresceu os olhos, mas o resultado não foi bom. Ló se aproxima do pecado gradualmente. Ele não tinha planos do pecado, mas sem planos, ele terminou se aproximando gradualmente do pecado, ou seja, ele não entrou em Sodoma de uma vez, ele foi se aproximando. Aos poucos foi chegando, né? Aí o Salmo 1, o versículo também 1, diz assim, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, que não anda, que não se detém e que não se assenta. Ou seja, o pecado sempre começa com aproximação. Então, Ló, aos poucos, foi se aproximando de Sodoma até tornar-se morador, habitante naquele lugar. Vamos lá? Terceiro subtópico do segundo tópico, que diz a atitude de Abrão para com Ló. Ou seja, Ló já estava lá, na cidade da Campina, Sodoma, mas vem a atitude de Abrão para com Ló. Gênesis 14, versículo 14, assim, ouvindo, pois, Abrão
que seu irmão estava preso, armou os seus criados e os perseguiu. Ou seja, irmãos, eles estavam separados, né? Não brigados, eles estavam separados. A briga foi entre os pastores do gado de Ló e os pastores do gado de Abrão. Abrão aconselhou que se separasse, eles se separaram, Ló escolheu as campinas do Jordão, foi embora, viu Sodoma, se aproximou de Sodoma, tornou-se habitante lá. Mas houve uma guerra lá entre alguns reis e Ló foi preso, né? Prenderam Ló. Aí o que acontece? Mesmo separado, irmãos, mesmo distante, Abrão ajuda Ló. Ele, Abrão, não guardou mágoas daquele problema que havia acontecido. Isso revela caráter espiritual. Porque, irmãos, tem gente que guarda mágoa. Guarda mágoa. Alguém lhe fez um mal, às vezes fez um mal mesmo. Não é o caso aqui. O problema, Ló e Abrão não brigaram, né? Mas tiveram que se separar. Então, não houve maldade nos corações deles. Mas se separaram. E quando Ló estava preso, chegou ao conhecimento de Abrão. Abrão juntou-se com alguns homens e foram em busca para tirar Ló do apuro. Então, lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 27, diz assim: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam. Veja bem, não é o caso, Abrão e Ló não eram inimigos, nem tampouco um odiava o outro. Tiveram que se separar. Não estava dando certo, se separaram. Então, se diz que deve amar os inimigos e fazer bem a quem odeia, quanto mais a uma pessoa que não havia essa maldade. Então Ló foi salvo, né? Porque Abrão, com seu coração de misericórdia, foi lá e ajudou, né? Porque a fé verdadeira, irmão, produz amor e misericórdia. Então, muita gente diz que tem fé, irmão. Estamos vivendo numa época, num mundo que fé está sendo uma coisa teórica. Na prática, ela não funciona, não existe, né? Então, fé verdadeira produz amor e misericórdia. Amém? Vamos entrar aqui para o terceiro tópico. Estamos trazendo aqui uma orientação de forma rápida, mas bem sucinta e explicada para você levar para a sua classe, para os seus alunos, esse estudo. Aí eu te faço mais uma pergunta antes de nós entrarmos nesse terceiro tópico. O terceiro tópico, irmão, diz assim: os altares erguidos por Abrão, né? Então a pergunta que eu te faço é: você tem levantado altares a Deus ou apenas vivido de promessas? Então, pega essa pergunta aqui, ó. Você tem levantado altares a Deus ou você apenas tem vivido de promessa? Deus me prometeu, Ele é fiel, eu vou viver do meu jeito, a minha vida acomodada, porque Deus prometeu, Ele vai cumprir. Como se Deus fosse obrigado a cumprir, vocês não estando mais na presença do Senhor. Se você for observar, Moisés tinha uma promessa de Deus, mas ele não entrou na cidade. Pense nisso. Então, fica aí a pergunta, né? Você tem levantado altares a Deus? Faz essa pergunta, né, para os seus alunos. Diz para ele, ou apenas vivido de promessa. Terceiro tópico, primeiro subtópico do terceiro tópico. Abrão, um construtor de altares. Vamos lá. Gênesis capítulo 12, versículo 8 diz assim: e armou ali a sua tenda,
e edificou um altar ao Senhor. Abraão, ele mostra aqui que, diante de qualquer coisa ou circunstância, ele tinha uma preocupação em ter um altar de adoração ao Senhor. Mesmo nas dificuldades, um altar de adoração ao Senhor. Altares representam comunhão, né? Antes de possuir a promessa, Abraão adora. Não deixe para adorar depois que você receber a bênção. Não. Não venha ou não busque adorar a Deus depois que recebi. Não. Adore a Deus agora. Adore a Deus enquanto você não tem, enquanto você não recebeu. Certo? Continue adorando ao Senhor. Os verdadeiros adoradores, olha lá. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 23. Então, João escreveu, né, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, no capítulo 4, versículo 23. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Vamos lá para o segundo subtópico. Estamos chegando ao final da nossa aula de hoje. Diz assim, mais um altar. Ele não só fez um altar, não, amor, ele fez outros. Aqui, ó, mais um altar. Gênesis 13 e o versículo 4. Diz assim, até ao lugar do altar. E Abrão invocou ali o nome do Senhor. Ele volta ao altar. E voltar ao altar, irmãos, é voltar à presença. Então, vamos entender isso, irmão. Voltar ao altar é voltar à presença. Está observando essa frasezinha? Voltar ao altar é voltar à presença. Quem se perde precisa voltar ao lugar da comunhão. Aí você diz, pastor, mas eu não me perdi. Melhor ainda. Então corre para o altar. Corre para a presença de Deus. Terceiro subtópico e último, né? O altar em Hebrom e Moriá. Gênesis capítulo 13, versículo 18, que diz assim, e edificou ali um altar ao Senhor. Veja que Abrão, ele se preocupava em altar, em comunhão com o Senhor. Edificou ali um altar ao Senhor. Já no capítulo 22 de Gênesis, versículo 9, edificou Abraão. Nesse ponto aqui, né, ele já tinha com o nome de Abraão, ali um altar. Quer dizer, mostrando que Abraão, e Abraão, mesma pessoa, ele tinha uma preocupação em comunhão, estar junto, sempre junto, né? Porque Hebrom, ela trazia assim um significado, ou seja, uma explicação profunda, né? Apontando para a comunhão. Já Moriá trazia uma explicação apontando para o sacrifício, né? Porque a fé, irmãos, começa no altar e é provada no altar. Percebeu? A fé começa no altar e é provada no altar. Romanos capítulo 12, versículo 1. Apresentai os vossos corpos em sacrifício vivo. Então, apresentar vossos corpos em sacrifício vivo é altar, é presença, é comunhão com o Senhor. O altar, irmãos, é o lugar onde a fé é revelada e provada. Então, é no altar, é na comunhão, é na presença que a sua fé ela vai ser provada, ela vai ser revelada. Então, irmãos, trazendo aqui uma conclusão, a fé de Abrão nos ensina 3 verdades. Então, observa aí, anota aí. Primeiro, nem toda escolha é espiritual. Então, devemos ter cuidado com o que escolhemos,
Porque para nós parece bom. Se o negócio está parecendo bom, a gente vai escolher, sim ou não? Claro que vai. Mas muitas vezes não é o final, não é bom, não é espiritual. 2. Nem toda bênção é visível no começo. Às vezes você fez uma escolha, parece que esse negócio não está bom. E rapaz, será que eu escolhi certo? Será que Deus está nisso? Nem sempre é visível no começo. E 3. Quem vive no altar permanece na promessa. Então, irmãos, promessa. As promessas de Deus todas já se cumpriram na sua vida? O Senhor me fez uma promessa, irmãos. Eu era bem novo, bem jovem. E eu vivi minha vida normal. Já quando eu casei, já com filhos, etc e tal, muitos anos, uma faixa de uns quase 30 anos, 25 anos mais ou menos havia passado. Estávamos em um culto festivo e o pregador daquela noite, eu era o pastor na congregação, eu dirigia uma congregação pequena, festividade de círculo de oração, e o irmão, o pastor que veio pregar naquela noite, ele não me conhecia. Então, em meio à pregação, ele virou-se para trás, para mim, e disse: as promessas que eu te fiz quando tu era ainda jovem, permanece de pé. Viu? Aí pronto. Aí quer que eu diga o negócio? Sabe quando foi se cumpriu? Ainda não se cumpriu. Não desisti. Eu estou firme, aguardando o cumprimento da promessa do Senhor. Te convido a permanecer firme na promessa do Senhor. Então, quem vive no altar permanece na promessa. Hebreus capítulo 10, versículo 23. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, para encerrar aqui, irmãos, eu quero dizer o seguinte: quem escolhe pela fé, vive o que Deus prometeu. Quem escolhe pela vista, vive o que o mundo oferece. Amém? Que Deus abençoe você que chegou até aqui. Ore conosco, maravilhoso Deus e Pai celestial. Sou grato a Ti por esses minutos aqui, Pai, estudando a Tua palavra, trazendo aos Teus filhos, alunos e professores que usarão esta palavra, este ensino, essa orientação para levar, Senhor, a outros. Abençoa a todos em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, muito obrigado por chegar até aqui. Deus abençoe a sua vida, a sua família, seu ministério, a sua igreja. Se for possível, deixa aí um comentário. Para nós vai ser uma honra responder seu comentário. Embaixo aí tem comentário aberto, você pode escrever aí, dizer o que você precisa, o que você quer, pedir de oração, inclusive, nós estaremos orando por você. Então, mais uma vez, deixa aquele joinha, você que não é inscrito, se inscreve, você que é inscrito também deixa o joinha, que é aquele like, ative as notificações, compartilha, certo? Para que nós possamos crescer mais neste canal. Amém? Muito obrigado. Deus em Cristo vos abençoe. Temos um compromisso para a próxima aula, a aula de número 3. Até lá.